Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e a gente não podia começar de outra forma, senão, né? Estamos aí 2026, iniciando pós-carnaval, ano novo, vida nova, agora vai. Quantas promessas a gente faz início de ano? E com certeza já ouviram falar, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu começo o treino. Eu já falei várias vezes, já falou, né, Yara? Muitas vezes, sem dúvida, não sei nem quantas vezes foram que era sempre na segunda-feira que eu ia começar. E a segunda-feira veio, e a dieta não veio, e o treino não começou, mas graças a Deus a gente superou esse desafio, a gente deu o start por aqui. Mas será que o problema é tão somente a falta de disciplina? Ou será que a gente está começando do jeito errado? Por que não está dando certo? Então hoje nós vamos falar sobre atividade física, alimentação, culpa, promessas e vida real. E trouxemos duas convidadas super especiais aqui. A gente tem a Paula Souza Alves dos Santos, personal trainer, formada em Educação Física pela UFLA e mestre em Nutrição e Saúde e fundadora do Centro Integrativo Pace Run, onde trabalha o movimento de forma integrada e consciente, e eu sou aluna. Seja bem-vinda, Paula, ao Muito nosso obrigada, episódio. Fico feliz por participar com vocês dessa conversa. Obrigada, Paula. E a gente recebe também a Júlia Navarra Assis, nutricionista com mais de 14 anos de experiência, atuação em nutrição clínica e especialização em nutrição esportiva. A Júlia trabalha com olhar individualizado para emagrecimento e saúde. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também. Meninas, vamos começar pelo clássico. Queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês duas. Porque a gente sempre escolhe a segunda-feira como uma meta, como uma data para um início. Eu acredito que a segunda-feira é meio que psicológico, né? É uma pressão psicológica que a gente tem aí de começar na segunda, né? Mas o problema de começar na segunda é que às vezes você não começa e depois você já abandona tudo, né? Mas eu acho que é mais uma pressão psicológica mesmo, pra gente começar a semana, dar início ali, né? No start. É o que eu mais escuto. Segunda eu vou iniciar. Às vezes o aluno vem, numa quinta-feira. Não, segunda eu começo. E é em tudo. E assim, eu acho que é mais isso, sabe? Essa pressão de ter um dia para não, tem que ser esse dia que eu vou começar. Mas e aí que começa a falta de planejamento, né? A atrapalhar tudo ali que ele está almejando. Não que seja ruim, né? Mas a gente pensar em, não, vou começar hoje, vou começar à tarde, mas é iniciar. Porque daí nesse vai, não vai, dá pra continuar sem ter que recomeçar do zero toda hora? Sim. O importante é começar, né? Porque Vida senão real e começar. vai ficando e aí vai virando uma bola de neve, né? Acho que é viver num dia de cada vez, Sim. né? Às vezes hoje deu erro. né? Às vezes hoje não deu, amanhã dá. Vamos, Acho que é uma pressão que a gente vai vivendo, né? E aí a gente tem que pensar nos fatores que vai influenciar para isso. Porque talvez a gente veja o outro, mas a gente não olha para nós mesmos. Eu vejo, ela começou, tá fazendo, mas espera aí, eu preciso alinhar minha rotina. Então, eu acho que é por isso que a gente perde um pouco nessa falta de organização. E aí fica sempre na segunda. Segunda eu vou começar. Chega a segunda, chega a outra segunda. E se a gente coloca sempre um marco de segunda-feira, quando é o que você falou, Júlia, se passa a segunda, falar, então ficou pra próxima, eu perco mais uma semana. Já perdeu, mas é isso mesmo. E, Paula, me conta uma coisa, é diferente quando o aluno chega na academia em janeiro? A movimentação, a motivação dele, o gás é diferente? Sim, é diferente. No final do ano ainda tá ali, porque aí vai ter as festividades, e aí quando passa, já chega, não, esse ano é meu ano, eu não vou falhar. E aí começa. E aí que eu acho que talvez mora um perigo, né? Mas geralmente essa turma que chega no janeiro do Projeto Verão, eles chegam com um plano assim muito mirabolante, ou eles chegam mais dispostos a te ouvir? Como que eles chegam? Não, já chega, né, ali na cabeça dele, eu vou treinar de segunda a domingo, você deixar no sábado, eu vou fazer musculação, vou correr, vou jogar beach tênis, e aí vai incrementando várias coisas da rotina que às vezes antes nem estava fazendo, né? E aí vai indo. E você olha e já sabe, coitado. Já vê que não é um plano real, né? Sim. Mas você corta, Paula? Como que você lida com isso? O que você faz? Dá corta, chama pra realidade? Então, eu mostro que, beleza, você realmente precisa disso.
Mas, e aí como que vai ser esse planejamento? Então, às vezes eu planejo a rotina dos meus alunos, né, durante a semana e sempre pergunto, como que você vai fazer? Essa semana você vai viajar ou não? E ainda mais que janeiro, que às vezes o pessoal tá de férias, né? Exato. E aí eu acho que é isso que vem essa empolgação, porque não tá trabalhando. Então tem o tempo todo livre. E aí quer fazer alguma coisa. E aí na hora que volta da rotina, e aí fala, nossa, não vou Não dar encaixa conta. mais. Ô, Júlia, e no consultório? O que mais aparece no começo do ano? É a vontade de mudar ou é o medo de não conseguir? Eu acho que às vezes é o medo de não conseguir, na verdade, porque e tem a pressão ainda que vem o carnaval, né? Então, é janeiro, começo de ano, pré-carnaval, então as pessoas querem o hoje, né? Então, eu acho que é muito mais a vontade de mudar, não está associada à saúde, né? É mais a estética, ao carnaval, ao começo do ano. Mas o de não conseguir é o que geralmente, às vezes, a pessoa também depois acaba desanimando, né? Então, pelo que você falou, Júlia, as pessoas elas chegam pedindo mais estética, mais emagrecimento do que saúde? Com certeza. Agora em janeiro tá todo mundo mais animado, pensando muito mais no carnaval, né? O pré-carnaval fala academia, nutricionista, a gente tem que aproveitar esses momentos que é onde Fica que lotado, né? Bomba, Pelo menos para né? conseguir dar um start e adequando E à aí a realidade. gente tentar depois conscientizando o paciente, né, o cliente, de que a gente tem que manter isso. É porque de uma leva que vem muito animada com o Projeto Verão, o Carnaval, tem gente que acaba ficando, né? Porque Sim. entende a importância, começa a ver mudança, às vezes, na vida, na saúde, né? Acaba ficando. Sim. Meninas, em quanto tempo vocês conseguem perceber que aquela expectativa inicial, ela começa a virar frustração e o desânimo já começa a aparecer e falar mais alto? Quanto tempo isso aí dura? Olha, depende muito de indivíduo para indivíduo. Mas em alguns casos, assim, umas 2, 3 semanas. Já começa a talvez. ver. 2, 4 no máximo. Porque eles esperam um resultado muito rápido. E esse resultado não vai vir com esse curto tempo, né? Porque ainda mais que na academia, chega a primeira semana, você vai fazer o exercício que você não estava sem fazer, o corpo fica dolorido. Então, aí imagina, ela quer fazer aquelas 3 atividades, né, que eu coloquei. Fez a academia, fez a corrida e foi no beach tennis. Nossa, o corpo dela... Aí ela falou, opa, peraí, acho que não era isso exatamente. Então, acho que vai ficando um pouquinho ali, enrolando depois, né? Acho que acaba sendo mais isso. No seu caso também, Júlia, também esse é o tempo estimado que começa a gerar um desânimo? Umas 2, 4 semanas, porque eles ficam querendo esse resultado e o resultado não vem do jeito que eles esperam, né? A expectativa às 15 vezes dias é a gente muito... queria os músculos. Né? Não vem, Mas 15 dias, não ué. adianta. E ainda mais na alimentação, eu acredito, assim, né? É um pouco difícil você mudar aquela rotina que você estava acostumado. Exato. E aí já veio do final do ano, e aí todo mundo ali estava comendo doce, porque você gostava. A mudança é muito brusca, às vezes, né? Eles fazem muitas restrições, né? Sim. E aí isso gera mais frustração ainda, que aí você cria uma expectativa de um resultado. Com Isso certeza. seria um padrão de erro que Sim. acaba levando a essa situação. Às vezes, colocar atividade demais, mudar bruscamente a alimentação, né? Restringir muito. E isso acaba, quando você faz uma mudança tão grave na sua rotina e no seu dia a dia, e não vê aquele resultado que você imagina que vai ter, isso leva Sim, frustração. a frustração, E hoje em dia a gente sabe que a restrição leva à compulsão, né? Então a pessoa não consegue manter aquilo tão restrito por muito tempo. Então acaba gerando essa compulsão até pela frustração mesmo, a pessoa fica mais compulsiva. Eu acho que as pessoas têm que pensar não no resultado final, mas no caminho que ela vai percorrer ali. Então, tirar os pontos importantes que tem ao longo desse trajeto. O que eu mudei na minha vida. Então, eu parei de, sei lá, de beber, de fumar, e o que isso está ajudando. Então, no primeiro dia, nossa, a primeira semana, melhorei meu sono, ótimo. Aí, a alimentação, o intestino está funcionando, então... Como que isso vai mudando no dia a dia? E não em pensar, por exemplo, o pessoal da corrida, eu quero fazer os 5 quilômetros aí para 18 minutos. Então, não pensar só no resultado final, mas no trajeto que você vai criando a partir dele. Então, o que vai acontecendo no seu dia a dia para chegar. E o processo ajuda muito a gente, né? Com certeza. Eu falo pelo acompanhamento que você presta para mim, hoje a corrida... Ela vem muito daquele lugar também de me superei aqui, eu superei em vários outros lugares. Porque tem dia que é arrastado, tem dia que
a gente tá bem, e você faz ele no tempo que você queria. Nossa, que orgulho, vou postar pra coach. Tem dia, nossa, que vergonha, não vou postar o tempo nenhum. Mas sempre tem uma vitória pessoal. E eu penso que se apaixonar pelo processo, inclusive na alimentação, é o que conta muito pra mudança ser efetiva, né? Pra ser contínua, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que tratar metas mais alcançáveis, né? As pessoas sim. tratam metas muito mirabolantes, às vezes, né? E às vezes você não vai conseguir, vai frustrar. Então a gente é um passinho de cada vez. Pequenas né? vitórias diárias, né? Eu gosto disso. Ô, Júlia, quando você atende um paciente para a primeira consulta, geralmente o que você observa assim como um padrão no hábito alimentar dos pacientes? Hoje em dia tá cada vez pior, eu acho, né? Tanto pela correria, assim, mas a questão de industrializados, dos fast foods, né? Eu acho que isso tem sido a maioria, assim, a facilidade, a alimentação fácil, né? A falta de programação. A pessoa, ela quer fazer uma mudança, mas ela não se programa para aquilo. Então, aí, o que vai ter ali na hora da correria, né? Acaba não sendo, às vezes, uma coisa ideal. Então, eu vejo que o padrão é muito isso, da falta de organização, e a gente acaba indo pro mais fácil, né? É onde, às vezes, dá errado. E hoje em dia, Júlia, ainda é muito procurada essa questão das dietas restritivas, muito restritivas. A pessoa chega com esse histórico para você? Muito, muito, né? Tem a questão do jejum, que as pessoas acham que o jejum, né, é ficar sem comer e pronto. Então, aí faz aquela restrição total, até de alimentação mesmo, não de algum alimento específico, ou corta totalmente o carboidrato, aí depois não consegue treinar, não consegue ter energia, né? Perde músculo, né? Então, é muito. Hoje em dia tem muito isso ainda. E o que acontece assim com o corpo e com a mente quando cria esse padrão aí dessa regra tão rígida? Ou eu só como isso, ou eu só como aquilo. Porque isso também, além do corpo, como você falou, não tá comendo carboidrato, não vai conseguir treinar. Mas com a mente também, isso Sim. gera algum outro padrão, gera alguma consequência? Gera, com certeza. Essa questão da mente, tanto questão de ansiedade mesmo, né? E a falta do carboidrato, do humor, a gente é afetado, né? A produção de neurotransmissores, tudo isso a alimentação interfere. Então, a gente restringindo muito, né? A gente vai estar prejudicando o funcionamento do corpo como um todo. Então, vai afetar tanto o corpo como a mente, o psicológico também, né? E é um perigo, né? Porque hoje com a internet, então, sei lá, não gostei da dieta, minha nutri passou achando na internet buscar alguma coisa ali. E às vezes aquilo que tá proposto, ele não tem nada a ver com a sua realidade, né? Com a sua rotina, Exatamente. com o seu estilo de vida, com o seu treino, né? Então, é muito importante a gente associar tudo isso, né? Ter esse olhar amplo, né? Exato. E, assim, a internet, pelo menos eu penso assim, ela auxilia muito, porque antigamente era muito mais difícil ter uma alimentação saudável e variada. Às vezes não sabíamos como colocar aquele alimento no dia a dia, ou as opções que conseguiríamos com um único alimento, que hoje a internet dá N receitas, né? Às vezes, o próprio chat GPT, você joga lá, eu tenho tais coisas na minha geladeira, o que eu posso fazer de saudável com esse daqui? Sim. Mas é importante ter um acompanhamento profissional para trocar essa ideia, né? Sim. Às vezes, quando eu tô com dúvida, eu procuro, eu mando pra Júlia. Eu falo, Júlia, eu olhei no chat GPT, mas o que você acha? Sim. Porque ela me conhece, ela conhece a minha história, ela sabe o que vai ser adequado ou não. Então, é importante ter essa consciência. Sim, eu acho que é isso que falta mesmo. Porque ali no digital, na internet, a gente tem as informações, né? Mas isso, como adequar ali a tua rotina, a tua realidade, né? Faz diferença, né? Faz muito. A gente vê o pessoal fazendo várias receitinhas, né? Às vezes aquela receita que ela faz pode ser acabar com a dieta, tipo assim, a alimentação do dia, então aumentar, né? Tanto a ingestão de carboidrato que você tiver. sem glúten, né? Basta. Não é bem assim. Não é bem assim. Ô, Paula, me conta uma coisa. Para quem tá começando, na corrida, por exemplo, mas de modo geral, com atividade física, treinar todos os dias no começo, é empolgação, é motivação ou é ansiedade? A mistura. Eu acho que o pessoal vai atropelando. Então, ter essa consciência. Porque o conhecimento de que a atividade física é importante, todo mundo tem. Mas como que eu vou colocar ela no meu dia a dia? Então, se é uma pessoa que vai iniciar na corrida, por exemplo, ela não vai correr todos os dias. Então, tem que saber, tem que ter o descanso, porque isso vai gerando é igual ela falou, mesmo com a alimentação, a gente sobrecarrega o nosso corpo. E aí pode gerar uma lesão. Então, como que vai planejar? Então, procurar um profissional é o principal para te ajudar a ajustar tudo isso, encaixar na rotina e aí conseguir fazer as atividades. Acho que isso é o mais ideal, mas o pessoal vai realmente atropela. Literalmente sai correndo. Acontece. Muito
obrigada, meninas, pela participação, por compartilhar com a gente tanta informação, tanta realidade. A gente espera que esse episódio possa abrir um pouquinho os olhos de quem está nos assistindo e nos ouvindo para entender que cada um tem o seu processo. E obrigada a você que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal.